Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre esse livro que eu comecei a ler ontem e vou falar um pouco como tá sendo, né? Tá lendo esse livro em inglês, então o que eu mais tenho me prendido mesmo no livro, o que eu tenho mais, assim, me atentado para esse livro são os versículos mesmo da Bíblia. Então, é super interessante também o que tá falando, mas o que mais me chama a atenção mesmo é quando fala dos versículos, quando coloca os versículos da Bíblia. Então, já cheguei a ler 27 páginas. Ele é um livro médio, sabe? Vocês podem ver por aqui. Então, o tamanho da letra é médio também. E tem me tocado muito pela parte mesmo de ouvir as palavras de Deus, sabe? Ainda que esse livro não seja em português, ainda assim, da mesma forma, me toca toda vez que é um versículo da Bíblia que está falando sobre Jesus, por exemplo, quando Jesus falou, venha até mim, né? Então, essa parte mesmo estando em inglês, acaba me tocando também. E claro, a palavra de Deus é a mesma mensagem, a única diferença mesmo é uma língua diferente. Só isso, mas Deus continua me tocando da mesma forma. Então, vou falar um pouco, né, dos capítulos. Esse livro, já vou falar logo o nome. Em português, ele significa O Céu, Perguntas, livro de respostas. Então, sobre o céu, né? Que o autor desse livro se chama Billy Graham. E é incrível porque assim, é um livro mais para pessoas que ainda não conhecem bem a Deus, é um livro mais evangelista, é um livro que ajuda também para o novo convertido, mas também eu vi assim que eu estava muito assim fria na parte espiritual, então me tocou bastante. Evangelismo eu gosto muito por isso, né? Porque acaba ativando essa parte da gente, do nosso amor, né? Se o seu amor também por Deus está frio. Então eu incentivo isso, ler a Bíblia ou então procurar livros que vai falar de Deus, que vai falar de Jesus, que vai falar do Pai, que vai falar do Espírito Santo. Então acaba, sabe, fazendo com que a gente volte com aquele amor que a gente sentia antes, com aquele amor de querer mesmo buscar a Deus sem se importar com as lutas, sabe? Porque a gente sempre vai ter lutas, não importa se na igreja, em casa, no trabalho, na escola, sempre vamos ter lutas. Mas quando a gente passa essas lutas com Deus, é totalmente diferente. E ontem eu me senti assim amada por Deus, porque quando eu li esse versículo, né, que Jesus fala sobre venha até mim, então é isso de não ficar olhando para as pessoas, não quando eu for para a igreja, não ficar olhando pela circunstância, não olhar para a situação, mas olhar mesmo para ele, sabe? Ir até ele e não ficar esperando pelos outros. Então, foi a parte que mais me tocou, assim, o versículo que mais me tocou. Mas tem muitos outros. Eu mesmo gosto muito de Apocalipse, então já na página 3 já vai começar a falar de Apocalipse, falando de Apocalipse 21:10. Então, vai falar em Apocalipse 21:10, eu traduzindo aqui do inglês para o português, vai falar: Ele mostrou-me uma grande cidade que estava no céu de Deus. Então, o livro sempre vai voltar sobre isso, sabe? O livro sempre vai falar tudo que tem a ver com o céu, vai falar também que a nossa casa é o céu, nosso destino é o céu. Então, incrível. Era um livro para, assim, eu dar para alguém que novo convertido, ou então alguém que ainda não conhece a Deus, mas acabou que o livro eu li, já escrevi, não tem mais como eu entregar para alguém, sabe? Quando eu me aproprio do livro, eu acabo escrevendo, sabe?
tanto na frente quanto atrás. Eu gosto muito de escrever. Então, infelizmente, esse livro não vai dar para eu dar para alguém. Mas me ajudou nisso, porque eu estava me analisando e vi que eu estava precisando mesmo desse up, estava precisando mesmo, sabe, me animar nas coisas de Deus. Não somente olhar para as circunstâncias, sabe, mas voltar meus olhos totalmente, não é 10%, 50%, 100% para Deus, sabe? Então, esse livro está sendo muito bom. Ele tem em torno de 179 páginas, só que ele não é grande, sabe? Comparado com a Bíblia, que as letras são menores e as minhas Bíblias são maiores do que esse livro, então eu acho que em torno de, se eu não paro de ler, em torno de uns 5 dias no máximo eu consigo terminar. Mas ontem mesmo dava para eu continuar a ler, dava até para terminar, mas eu quis parar, eu senti vontade de parar por conta disso, que tava tocando no meu emocional, tava assim, de uma forma profunda, sabe, mexendo comigo. Mas nisso, né, por conta de que eu senti o amor de Deus, mas eu também me senti mal por conta de que eu não estava caminhando como Deus queria que eu caminhasse, né? Que a própria palavra nos confronta. Se a gente lê a Bíblia, a própria palavra vai nos confrontar. Então é isso que eu estava vendo, que eu precisava mesmo voltar totalmente meus olhos para Deus, não somente para o superficial, não somente para a circunstância, mas olhar mesmo para Ele, sabe? Olhar Ele na minha vida, voltar todo, todo, todos os meus olhos, toda a minha atenção para Ele, sabe? Ele sabe de tudo o que passa na minha vida, Ele nos conhece e a gente tem que tentar trabalhar isso, sabe? De não se importar se as pessoas vão tratar a gente bem ou não, não importa. O mais importante é a gente se preocupar com: será que a nossa vida está agradando a Deus? Será que a gente está fazendo o que Deus quer que a gente faça? E eu tô falando de coisa básica, como, por exemplo, se preocupar. Então, a própria palavra fala para não vos preocupeis com o dia de amanhã, para cada dia tomar o seu cuidado. Então, eu tô falando de coisas assim simples, minuciosas, não é somente questão de se afastar de Deus, não é isso. É de estar até nos detalhes agradando a Deus, fazendo tudo o que Ele quer que a gente faça e também a gente querer mesmo ser quem Deus quer que a gente seja. Não somente aos domingos, mas todos os dias, sabe? Então, esse livro tem me ajudado, tem me chacoalhado também, para eu lembrar disso, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus sim se importa comigo, que Deus sabe sobre tudo o que eu já tenho enfrentado e ainda continuo enfrentando, sobre que eu ainda não sei 100% o inglês também, mas ele continua sendo meu auxílio, meu socorro, meu ajudador, meu professor, meu amigo. Então, e muito mais, sabe? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Falar um pouquinho desse livro. E espero que vocês possam encontrar esse livro em português. Eu não sei se existe, eu não sei nem o nome em português, sabe? E a história desse livro, como eu ganhei, é que estavam dando de graça, eu olhei no site, então eu me inscrevi e acabou chegando para mim esse livro. E eu já tinha folheado antes, mas eu não tinha mesmo lido. Mas como falei para vocês, assim, eu não tô lendo por completo, sabe? Às vezes eu dou uma pulada e vejo mais logo o grifo, tenho grifado bastante os versículos da Bíblia, sabe? Como falei para vocês, é o que me chama mais atenção. E tá sendo muito bom, sabe? Por conta de que também acaba ajudando com o meu inglês, então eu vejo que eu tenho avançado muito mais na questão do meu inglês, na parte mesmo de ler, de entender
mais do que, assim, eu entendo muito mais a escrita, as letras, do que falar corretamente, ou então, se me colocar para ler, eu tenho dificuldade na hora da leitura, mas entender a leitura, eu consigo entender. Essa, é isso que eu queria falar, que eu entendo mais do que ter que falar inglês, sabe? Mas, como falei para vocês, tudo é uma ferramenta para ajudar, né? Para me ajudar aqui. E claro, eu acredito nisso, de que Deus tem um propósito maior, que ainda que eu não sei por completo, eu só sei em parte, mas ainda assim eu acredito nisso, né? Que o mais importante eu quero é viver o propósito de Deus para minha vida. Eu quero fazer a vontade de Deus e eu quero sim ser quem Deus me criou para eu ser. E eu também vejo, na parte, eu agradeço muito a Deus por isso, pela oportunidade de saber o português, pela oportunidade de ter meus pais, meu irmão também, que estão aí no Brasil. Então, agradeço muito a Deus por isso. Ele mesmo me deu esse presente, me deu essa família. E eu agradeço a Deus também pela minha nova família, que é com o meu esposo. Então, só falando rapidinho aqui do meu esposo para vocês entenderem melhor sobre quem é meu esposo. Então, meu esposo, ele nasceu na Venezuela, mas veio em torno com 6 anos, ele veio com a família dele para cá. Então, a criação dele foi totalmente diferente se eu for comparar com uma família que é totalmente americana, sabe? Então, meu esposo, ele sabe falar espanhol, inglês e ainda está aprendendo português. E eu agradeço a Deus porque eu nunca forcei, eu nunca falei assim, você tem que aprender. Não, eu sempre perguntava para ele, você quer? Você que tem certeza, você quer aprender português? Então, ele está agora fazendo, baixou um aplicativo do Duolingo e está fazendo, sabe, as lições do Duolingo. É um aplicativo que você pode também baixar por exemplo, se você quer aprender inglês, você também pode baixar para o inglês, mas ele está aprendendo para o português. E eu vejo assim que, ainda que a gente não sabe por completo o propósito de Deus diante disso tudo, né, de 3 línguas, ainda assim eu consigo ver assim que tem um propósito diante disso e eu não vejo a hora de estar vivendo o 100%, sabe? Vivendo 100% o propósito de Deus para minha vida. E claro, eu vou levar junto meu esposo, ainda que, sabe, entrando aqui em parênteses, que assim, eu queria muito que meu esposo estivesse fazendo já vídeos comigo, sabe? Mas ele mesmo fala que ele não gosta de estar aparecendo, ele prefere ajudar, sabe? Não aqui fazendo vídeo, mas ele prefere ajudar de outra forma. Então eu não vou forçar, eu chego muito assim a falar pra ele, bora fazer vídeos juntos e tal, mas ele nunca falou, nunca deu um sinal, sabe, que quer mesmo fazer aqui comigo. Porém, tô entregando tudo nas mãos de Deus e quem sabe no momento certo, na hora certa, ele aparece aqui. Bom, então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Posso mostrar de novo o livro para vocês verem melhor a foto. As fotos também, sabe, são muito bonitas, assim, a capa é dura, bem colorido. Tem mais foto aqui também, sabe? E eu sou super fã desse homem, o Billy Graham, por conta da história dele. Eu posso até contar rapidinho aqui sobre quem é ele, se você não conhece. Ele já morreu, mas ele deixou um legado, ele deixou uma história. E o que ele fez até hoje repercute, assim, até hoje está vivo o trabalho dele, os filhos dele continuam, sabe, fazendo o trabalho do pai. Então ele acabou passando esse legado para os filhos e a herança foi isso, né, de deixar a palavra de Deus, de mostrar como sobre o evangelismo ou então de como passar a palavra da melhor maneira, até para as pessoas que não conhecem. E ele chegou assim
Ele trabalhou em faculdade, ele se formou em teologia, ele também chegou a pregar em vários locais do mundo, ele já foi até pregar no Maracanã, então, aí no Brasil. Tem outros locais também, mas que eu mais lembrei assim, eu cheguei no museu, sabe? E eu cheguei até a tirar foto, era sobre a entrada, tinha um papel mostrando a entrada que ele tinha, sabe, pregado aí no Brasil. E o trabalho dele, ele foi tocado mesmo por Deus para fazer um trabalho evangelista. Então foi incrível por conta de que ele chegou a trabalhar um tempo como pastor em igreja, mas ele não conseguia ficar parado na igreja. Ele ia mesmo para fora da igreja, ele queria fazer algo para as pessoas que ainda não conheciam Deus. Então, acabou que a igreja ajudava ele financeiramente, só que aí a igreja quis continuar ajudando, então a única coisa que mudou foi o nome dele mesmo, que antes era o pastor, e colocou lá como evangelista da igreja. E incrível tudo, assim, da história dele por conta de que não parou por aí. Ele chegou a ter 4 filhos e ainda assim ele continuava viajando. Ele estipulou assim que na hora que fosse viajar ele não viajaria sozinho. Ele tinha essa preocupação, né, também de não cair em pecado. Então ele acabava viajando com um homem e a esposa ficava aqui nos Estados Unidos esperando ele terminar o evangelismo. E ela, se eu não me engano, ela chegou a falar assim que foi em torno de 2 dias na semana que ele voltava e continuava a trabalhar, sabe? É algo assim que eu acho incrível sobre tudo o que ele chegou a fazer, sabe? Tudo que ele fez para Deus. Então, eu não quero aqui questionar se ele fez certo ou não, se era para levar a esposa, não, enfim. Mas o que eu acho mais incrível é por conta de que eu lembro que quando eu aceitei Jesus há pouco tempo, eu ficava questionando assim sobre os ministérios e eu pensava, nossa, quem é evangelista deve ser uma pessoa, ou então evangelista, ou então, como fala aí no Brasil, né, missionário ou missionária. E eu pensava na minha cabeça, quem fica 100% sendo missionário, missionária ou evangelista, vai ser uma pessoa pobre. Só que esse cara, ele mostrou que não, que Deus abençoa em tudo, todas as áreas, né? Então, familiar, financeira, nunca faltou nada para ele. E o mais incrível é porque ele foi para as nações, ele foi pregar e levar a palavra de Deus, não somente aqui nos Estados Unidos, mas para vários locais no mundo inteiro. Então, isso é o que mais me toca. E toda vez que eu vou no museu também, né, dele, eu acabo, assim, fazendo com que aumente a minha fé. Acaba que só de olhar o que esse cara fez, eu olho para minha vida e vejo, não, eu tô fazendo muito pouco, eu não tô fazendo nem metade do que Deus quer fazer na minha vida por conta de tudo que esse cara já fez, então aumenta a minha fé para isso. Se Deus fez na vida dele, Deus pode fazer também milagres, sabe, na minha vida. Então, é isso que eu quero, é isso que creio eu que meu esposo também quer isso, sabe? E espero que possa incentivar vocês a ler esse livro ou então pode ser outro livro também. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam deste vídeo, se você já conhece esse livro ou se você conhece o autor desse livro também. E fiquem com Deus e até a próxima, viu, gente?